Boa tarde a todas e a todos. Esse é o curso de formação política e cidadã, organizado pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Santana do Ipanema, mais precisamente pelo Coletivo de Humanidades do Campus Santana do Ipanema. Para que esse curso tomasse vida, foi necessário a gente firmar parcerias com professores de outros campi do IFAL e também da Universidade Federal de Alagoas, no intuito da gente dar robustez às discussões, trazer especialistas nos temas. Hoje, nós teremos o nosso 27º encontro, nós trataremos sobre o movimento feminista e as suas ondas, e teremos como nossa facilitadora a professora do Instituto Federal de Alagoas, que já foi do Campus Santana do Ipanema, agora está no campus São Miguel dos Campos, professora Mariana Tavares da Rocha. Mariana é graduada em Letras, é especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa e é mestranda em Letras e Linguística. No seu mestrado, ela trata do tema do nosso encontro de hoje. É uma jovem bastante engajada, tem um viés um tanto revolucionário. Está rindo, né, Mariana? E está aqui no curso hoje para somar com a gente. Então, vou passar a palavra para ela. Espero que a gente tenha uma tarde de bastante aprendizado, tá certo? Esse, no meu ponto de vista, é um tema extremamente importante, porque, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, tanto no encontro que eu conduzi, tratando com vocês sobre desigualdade, como participando do chat e mediando outros encontros, acredito que nossa sociedade é extremamente machista. No encontro sobre desigualdade, eu mesmo citei o meu exemplo. Eu não fui educado quando criança para ser um homem, que percebesse a mulher, que percebe a mulher com os mesmos direitos e da mesma forma que a gente percebe um homem. Isso daí surgiu a partir de educações outras, de processos formativos outros pelos quais eu passei. No encontro sobre desigualdade, inclusive, eu falei que nossa sociedade é machista, é racista e é estruturalmente desigual, exclui pessoas, não somente os negros e as mulheres, mas também os pobres. E disse que superar isso também passa por um processo de reeducação. Então, para os homens que estão aqui com a gente hoje, que a gente possa se reeducar, para as mulheres que vocês possam fortalecer as suas consciências ainda mais, porque, como eu venho dizendo sempre, postando, inclusive, de maneira reiterada nas minhas redes sociais, o mundo que a gente vive, ele se faz, em grande medida, através de luta, e superar esses problemas que são estruturais demandam luta, engajamento. Então, para que a gente se fortaleça e possa lutar ainda melhor, vamos lá. Que nem disse o professor Danilo, Mariana, que você nem teve a oportunidade de conhecer presencialmente, que esse espaço aqui seja como um quilombo, inclusive hoje para a gente propagar uma cultura de igualdade. Valeu, tá com você. Boa tarde a todas e a todos que estão presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Levi pelo convite. Ele gosta de dizer que todos nós fomos idealizadores do curso, mas, na verdade, ele é o grande responsável por isso. E eu parabenizo pela iniciativa e agradeço o convite. Eu trabalhei com o Levi no campus Santana do Ipanema, então a gente pôde conversar muito sobre temáticas sociais e estamos na luta, né? Eu resolvi trazer um pouquinho a respeito do movimento feminista, a respeito de teoria e prática, e também a respeito de algumas autoras feministas, para que a gente pudesse ler um pouco, entender a teoria e a prática que estão relacionadas. E é importante salientar que o feminismo, a história do feminismo, a teoria, é muito ampla. Então, se a gente fosse falar a respeito de toda a história do movimento feminista, precisaríamos de um curso só para isso. Então, é importante deixar claro que eu fiz um recorte a respeito do que eu estudo, do que eu estou estudando no mestrado, e eu espero que vocês gostem. Vamos começar, Levi? Então, eu gostaria de começar justamente falando um pouco a respeito de lugar de fala.
Esse conceito, ele vem sendo tratado de forma muito errônea. As pessoas andam falando a respeito de lugar de fala como se fosse uma forma de exclusão. Então, eu sou homem, eu não posso falar sobre machismo. Eu sou branca, eu não posso falar sobre racismo. Como uma plataforma excludente. Então, se você não pertence àquele determinado local, você não pode falar sobre isso. Lugar de fala, pessoal, não é isso. Lugar de fala é quando eu entendo que o meu local social, ele me permite enxergar algumas coisas, vivenciar outras, e coisas que eu não consigo perceber. Por exemplo, quando um homem heteronormativo, branco, cis, ele vai falar sobre machismo, ele vai ter que entender que existem estruturas de opressão que ele não vivencia e que ele não consegue enxergar. Um exemplo disso é quando a gente fala de uma pessoa, vamos colocar um sujeito homem, heterossexual, cis também, classe média alta. Essa pessoa teve acesso à melhor escola, teve acesso a cursinhos, teve acesso a bens de consumo que vão fazer com que ela ache que o mundo é daquela forma e viva naquela bolha. Então, quando a gente fala de lugar de fala, é para a gente entender o local social em que aquelas pessoas estão situadas, sobre quais grupos elas fazem parte. Pode passar, Levi? E aí, eu acho muito importante começar com algumas narrativas para que vocês possam me conhecer um pouco e saber sobre qual é o meu local de fala e sobre algumas experiências. Eu sei que algumas pessoas já me conhecem aqui, mas, enfim, vou tratar. A primeira coisa que eu acho que é importante salientar é que eu gosto de dizer que eu sou filha da escola pública, então o ensino fundamental, médio, graduação e agora a pós-graduação foi na escola pública. Então eu entendo da importância da escola, de uma escola pública e de qualidade para mudar a vida das pessoas. Sabendo disso, eu entro agora para a minha formação. Atualmente eu sou mestranda pelo programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas, o BPGLL. Sou orientada pelo professor doutor Sérgio Ifa, e eu trabalho justamente com o ensino de línguas, ensino de língua inglesa, sou professora de inglês, e feminismo. E aí, é interessante deixar claro que a minha linha de estudo se chama Linguística Aplicada, que é uma área que dialoga com as ciências sociais. Então, é uma área que ela é indisciplinar, a gente gosta de falar assim, ela é indisciplinar, ela não fica fechada em blocos, e justamente vai tratar sobre problemas que a linguagem é uma questão central. E atualmente eu sou professora do Instituto Federal de Alagoas, no campus de São Miguel dos Campos. Pode passar, Levi? Então, falando sobre o local de fala, é importante entender que eu falo sobre o local de uma mulher branca, escolarizada, e que sou cis e heterossexual. Então, é importante delimitar isso para mostrar que existem coisas que nós precisamos nos esforçar para entender o local do outro. Todas as vezes que eu vou falar sobre o feminismo, eu sempre percebo que há muita aversão a respeito do tema, principalmente dos homens, mas de muitas mulheres também. Então, desde que eu comecei a estudar a temática, a teoria feminista e o feminismo, eu escutei inúmeras coisas, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que foi que eu escutei. Eu escuto muito que as feministas odeiam homens, são mulheres más, amarguradas, querem oprimir os homens. Essa também acontece muito. Eu entendo a importância do feminismo, mas eu não sou feminista. Feminismo é uma palavra radical demais. As mulheres já conquistaram todos os direitos. Elas não precisam de feminismo. O que é que acontece? Muitas pessoas não conhecem de fato o movimento feminista, escutam por terceiros o que é o movimento feminista, e começou a acontecer esses vários estereótipos. E esses, a respeito de mulheres más, que odeiam homens, amarguradas e etc., são alguns deles. Pode passar, Levi?
E essa não é só a minha experiência como professora, docente, feminista, é a experiência de outras mulheres em outros países também, quando vão falar sobre feminismo. E para que vocês pudessem conhecer um pouquinho a respeito da teoria feminista, eu trouxe um breve texto, uma breve fala de duas autoras que eu gosto muito, uma a Chimamanda e a outra Bell Hooks. E a Chimamanda, ela fez uma apresentação no TED Talk e fala justamente que devemos todos ser feministas. Na apresentação, que depois virou livro, ela fala: enquanto eu divulgava o livro na Nigéria, um jornalista, um homem bem intencionado, veio me dar um conselho. Ele comentou que as pessoas estavam dizendo que o meu livro era feminista. Seu conselho, disse, balançando a cabeça, era que eu nunca me intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres infelizes, que não conseguem arranjar marido. Então, decidi me definir como feminista feliz. Depois, uma grande amiga me disse que, se eu era feminista, então deveria odiar os homens. Decidi me tornar uma feminista feliz e africana que não odeia os homens e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma e não para os homens. Passa, Levi. É claro que eu não estou falando sério, só queria ilustrar como a palavra feminista tem um peso negativo. A feminista odeia os homens, odeia sutiã, odeia a cultura africana, acha que as mulheres devem mandar nos homens. Ela não se pinta, não se depila, está sempre zangada, não tem senso de humor, não usa desodorante. Então percebam aí que uma escritora feminista africana, ela passa pelas mesmas situações que eu citei. Pode passar, Levi? Outra feminista norte-americana, chamada Bell Hooks, ela vai falar da experiência dela como mulher feminista. Ela diz: em todos os lugares aonde vou, com orgulho digo ao pessoal interessado em saber quem sou e o que faço. Sou uma escritora, teórica feminista, crítica cultural. Digo às pessoas que escrevo sobre filmes e cultura popular, analisando a mensagem de cada meio. A maioria das pessoas acha isso emocionante, quer saber mais. Mas teoria feminista é nesse ponto que as perguntas param. A tendência é eu ouvir tudo sobre a maldade do feminismo. E as feministas más, elas odeiam os homens, elas querem ir contra a natureza e Deus. Todas elas são lésbicas, elas estão roubando os empregos e tornando a vida difícil a vida de homens brancos, que não têm a menor chance. Pode passar, Lívia. Quando pergunto a esse mesmo pessoal sobre os livros e as revistas feministas que leem, quando pergunto a quais palestras feministas assistiram, respondem contando que tudo o que sabem sobre feminismo entrou na vida deles por terceiros, que realmente nunca se aproximaram o suficiente do movimento feminista para saber o que de fato acontece e sobre o que é de verdade. Na maioria das vezes, pensam que o feminismo se trata de um bando de mulheres bravas que querem ser iguais aos homens. Essas pessoas nem pensam que feminismo tem a ver com direitos. É sobre mulheres adquirirem direitos iguais. Quando falo do feminismo que conheço, bem de perto e com intimidade, escutam com vontade. Mas quando nossa conversa termina, logo dizem que sou diferente. Não como as feministas de verdade, que odeiam homens, que são bravas. Eu asseguro a essas pessoas que sou tão de verdade e tão radical quanto uma feminista pode ser. E que se ousarem se aproximar do feminismo, verão que não é como haviam imaginado. Então, nessa fala, tanto da Chimamanda quanto da Bell Hooks, eu me identifico muito, porque todas as vezes que eu vou falar sobre o que eu trabalho no mestrado, por exemplo, que eu trabalho com ensino de língua inglesa, ensino de inglês, as pessoas sempre perguntam, querem saber como funciona, acham inglês interessante, que sempre quis aprender a língua inglesa, mas quando eu falo que eu estudo justamente feminismo em aulas de língua inglesa, o papo acaba, o diálogo acaba e as pessoas já estão cheias de estereótipos. E é interessante a gente perceber uma coisa, é que as pessoas que falam mal do feminismo, em grande maioria, não conhecem o movimento. É importante a gente fazer leituras, entender sobre o que se trata, para depois você poder criticar algo. É muito interessante perceber que nunca se falou tanto quanto o feminismo, que nem na atualidade. Mas também, eu acho que a gente nunca teve tantos discursos a respeito de feminismo, de machismo reverso, racismo reverso.
E as pessoas estão utilizando suas vozes em outras áreas, sem conhecer o feminismo, para fazer lives, palestras, de acordo com as suas opiniões pessoais. O que não te contaram sobre feminismo? Vamos te falar a verdade a respeito do feminismo. São pessoas que têm uma agenda política muito bem delimitada e que têm interesses para que as pessoas não conheçam o que é o feminismo. Então, muitas dessas pessoas fazem palestras falando muito mal do movimento feminista, apenas com achismos, e não conhecendo teoria e prática. Pode passar. E aí, tem uma questão que eu acho interessante, é que quem tem interesse nesses estereótipos? Por qual razão esses estereótipos foram criados? Porque eles foram criados por um motivo e por uma razão. Não são neutros. Nada na linguagem é neutra. Então, existe um objetivo aí para que esses estereótipos e essas falas a respeito do feminismo sejam propagadas. E eu trouxe, para a gente fazer uma breve análise, como a gente vive uma sociedade que é machista e que é racista, e que a gente termina propagando isso. E desde a infância, só quando a gente analisa, por exemplo, os desenhos, os filmes da Disney, a gente vai perceber que existe uma mudança, está havendo uma mudança muito drástica sobre os papéis, o papel social da mulher, antigamente e atualmente. Quando a gente analisa a Branca de Neve, a Cinderela e a Bela Adormecida, por exemplo, todas são frágeis, demonstra que o local da mulher é dentro de casa. A Branca de Neve, por exemplo, uma mulher que espera ser resgatada, que é dona de casa, que cozinha, lava e passa para 7 anões. Aí vamos para a Cinderela. Da mesma forma, esperando um príncipe para tirá-la daquela situação opressora de dentro de casa, e a Bela Adormecida, do mesmo jeito, esperando um príncipe vir acordá-la. E é muito importante, porque quando a gente vai analisar a Bela Adormecida, um beijo com uma mulher dormindo não tem consentimento. Então, é meio problemática essas histórias. E com o movimento feminista, com as pautas a respeito do machismo, a gente percebe que começou a haver uma mudança. Em Moana, Mulan e Elsa, por exemplo, de Frozen, a gente já percebe que são heroínas que lutam, que mostram outros papéis, que são independentes, e que o foco da história não é um homem, ou obter o amor de um homem. Então, está havendo uma mudança. É importante lembrar que nós somos seres sociais, então há uma construção social para chegar a homens e mulheres. Quando uma mulher, por exemplo, está grávida, é muito comum, antes mesmo de saber, ficam questionando qual será o sexo da criança para decidir quais serão as roupas e as cores de roupas que essas crianças utilizarão. Então, antes mesmo dessa criança nascer, já há uma projeção para o que ela pode ser e o que ela vai poder se comportar. Então, se for uma menina, ela vai ter que se comportar de forma delicada, brincar com boneca, com casinha. E a grande problemática disso é que você limita o que aquela criança pode ser. Ao comprar, por exemplo, bonecas, brinquedinhos com cozinha, casinha, panelinha, você está dizendo que o local daquela criança, daquela menina, é em casa, no local privado. E quando você compra brinquedos como aviões, jogos eletrônicos, quebra-cabeça, jogos interativos, vai mostrar que o menino, ele pode ser, o local dele não é no lar. Então, ele vai ser mais livre. Pode passar, Levi? Ô, Mari, Oi? só para ilustrar, pessoal, vocês sabem que eu gosto muito de samba, né, e não é pouco, e aí, nesse final de semana, eu estava aqui tocando, escutando música, foi engraçado, eu estava tocando uma música do Péricles, né, e eu não tinha prestado atenção na letra, para vocês verem como está tão diluído na nossa cultura. E aí, talvez, conectado com o encontro de hoje, foi que eu me toquei que a música tem um teor que reflete muito o fato da nossa sociedade ser estruturalmente machista.
é aquela música que fala "Se eu largar o freio". Depois vocês escutem, né? Ele fala: se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Se eu largar o freio, vai dizer que sou capaz. Se eu largar o freio, vai ter falta de mim, alguma coisa assim. E aí a música ele conta. Toda vez que chega em casa, a roupa tá abarrotada, tem um monte de prato em cima da pia, as panelas estão lá, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então ele está dizendo que vai largar o freio porque a mulher não cuida de casa, né? E isso é algo colocado como comum na nossa cultura, não necessariamente o correto, né? No meu ponto de vista, não, né? Não foi só para ilustrar, Mari. Não, perfeito. E assim, é importante notar que a mídia vai corroborar para essas concepções. Não só vão ser os brinquedos, como os desenhos animados, as novelas. E existe uma razão para corroborar com isso. A mídia ela vai reproduzir os padrões hegemônicos. Então, quem é o padrão hegemônico? É uma cultura, o padrão vai ser um homem branco, hétero, cis, acho que para ser mais exata, uma pessoa católica, classe média alta. Então, a mídia ela vai reproduzir esses padrões. E aí, eu estava vendo aqui no chat, estava dando uma olhada, e eu acredito que eu concordo muito com o que foi pontuado. E acho também que a gente até pode retirar. Eu gosto muito da Mulan, porque ela vai para a guerra, ela tem esse agir, mas eu acho que também tem essa questão de ser pela aprovação do pai. Então, já vai demonstrar uma cultura patriarcal. Aí, muito bem colocado. Então, como a gente falou aqui, eu vi no chat também, temos feminismos, vertentes do feminismo. E é importante deixar claro que o feminismo radical, principalmente o primeiro feminismo que surgiu, radical vai ser no sentido de raiz. E qual seria a raiz da opressão? Porque feminismo radical, muitas vezes, ele é entendido como se fosse uma coisa extrema. Não, vai falar sobre a raiz da opressão. E existem inúmeros feminismos, e a gente vai chegar nisso. Então, eu queria definir um pouquinho, trazer um pouquinho algumas definições a respeito do feminismo. E eu tenho Bell Hooks, que vai dizer que é um movimento que tem por objetivo acabar com o sexismo. Curiel fala que é a luta contra o patriarcado. Castro e Machado é a busca por igualdade entre os sexos e libertação das normas e padrões de gênero. Tiburi fala que é a luta por direitos daqueles que padecem sob injustiças que foram armadas sistematicamente pelo patriarcado. Eu gosto muito da ideia que feminismo é a ideia radical que as mulheres são gente. Pode passar, Levi? E, para mim, essa é a definição que eu mais gosto a respeito do feminismo, porque eu acho que ela é uma das mais completas. E ela fala assim, a Barbara Smith vai falar o seguinte: feminismo é a teoria e prática política de libertação de todas as mulheres, mulheres racializadas, trabalhadoras, mulheres pobres, com deficiência, lésbicas, idosas e também mulheres economicamente privilegiadas e heterossexuais. Qualquer coisa menos do que isso não é feminismo, mas sim mulheres se autoengrandecendo. E a Barbara Smith, ela vai justamente trazer em pauta que o movimento feminista não tem uma mulher universal, não tem um modelo de uma mulher universal. Somos mulheres diversas, então temos pautas diversas. E ela vai mostrar aí quais são as mulheres do feminismo, são todas elas, e também trazer que se for qualquer coisa que não seja isso, se auto-engrandecendo. Então, vai ser mais... Eu vejo isso como uma crítica ao feminismo liberal, que é aquele feminismo que acha que só o fato das mulheres conseguirem uma independência financeira acabou, tá tudo bem, a opressão acabou. E a gente sabe que não é bem assim. Não é porque uma mulher tem independência financeira ou que ela é de classe média alta, por exemplo, que as opressões dela e as opressões de gênero vão se encerrar, vão acabar.
E a gente tem que pensar justamente em outras questões, como raça e classe. Não dá para eu ser feminista e estar aqui falando a respeito do feminismo e ser racista ou ter preconceitos a respeito de classe, e não pensar nas mulheres trabalhadoras. Pode passar, Levi. E quando eu vejo a respeito de feminismo, eu acho muito interessante essa ideia de tornar-se feminista. Louro vai falar justamente que você se torna feminista. Louro vai falar justamente, ela faz uma brincadeira com as palavras de Beauvoir, dizendo que você não nasce mulher, se torna mulher, dizendo que você não nasce feminista, você se torna feminista. E uma das coisas que eu venho aprendendo com os meus estudos no mestrado é que muitas vezes a gente só descobre a respeito do feminismo devido às inúmeras opressões que nós mulheres vivenciamos. Então, vai ser por meio dessas opressões que a gente vai se atentar para o movimento feminista. E uma coisa também interessante é que necessita-se de uma aprendizagem constante. Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade que é patriarcal e que é machista. Então, vamos reproduzir situações machistas também. Então, se a gente não parar para analisar as nossas próprias situações, as nossas próprias ações com outras mulheres, não tem feminismo. Você pode se autoafirmar feminista radical, feminista negra, fazer parte de coletivos, o que for. Se tu não analisa as tuas próprias ações como feminista, você pode sim estar reproduzindo uma concepção machista, porque fomos criados dessa forma. Pode passar. E outra coisa é que, mas já é uma concepção muito pessoal minha, é que algumas pessoas dizem, não existe machismo, principalmente algumas mulheres, porque eu nunca vivenciei. Eu acredito que muito provavelmente você nunca entendeu que aquela situação era opressora e machista. Mas eu acho que, principalmente se a gente for perguntar a todas as mulheres aqui, é muito provável que todas vão citar alguma situação machista na vida delas. Então, pode ser que você não tenha entendido que aquela situação foi machista e opressora, mas que você já vivenciou, sim. É aquele momento, principalmente como feminista, que eu me indago muito, é quando a gente passa por uma situação e você depois começa a refletir a respeito. Não, é bobagem. Não, gente, não é bobagem. Você passou por uma situação de assédio, de machismo, de mansplaining, man interrupting, quando homens estão te interrompendo, tentando te ensinar, e assim, e outras questões como o assédio. E aí a gente vai ter uma ideia a respeito de teoria mesmo, entre feminismo ou feminismos, usar com S, não usar com S. Esse S, ele vai marcar justamente a pluralidade das mulheres, que somos mulheres diversas, como a Barbara Smith vai lá ter citado. E a Rosália Diogo, é uma socióloga, ela diz o seguinte, ela usa feminismos e ela faz essa escolha política e ideológica a partir do entendimento de que os sujeitos ou grupos sociais, as etnias, construções e interesses diferenciados, e daí suas demandas reivindicatórias que passam, na maior parte das vezes, por demandas de reconhecimento. Então, para mostrar que somos diversas, que temos muitas vezes demandas diversas, utiliza-se o S no feminismo. E é algo que está acontecendo muito, muitas teóricas estão usando a palavra com S. Eu acho que pode usar sem S? Acho. Desde que haja um reconhecimento de que se trata de um movimento plural. Se você usa sem S e acha que o movimento feminista é um movimento para mulheres brancas, classe média alta, tá errado. Tá? O movimento feminista, ele deve abarcar a todas as mulheres. As pautas e as reivindicações têm que abarcar a todas as mulheres, da classe trabalhadora, classe economicamente privilegiada e etc. Pode passar, Levi. E quando a gente entra nessa ideia de teoria, por exemplo, a Djamila Ribeiro, ela vai citar essa ideia de ondas do movimento feminista como uma ideia mais acadêmica, as ondas do movimento feminista acadêmico. Djamila Ribeiro faz essa explanação.
Geralmente, na teoria, divide-se o movimento feminista em ondas. Essas ondas tratam-se dos períodos que houveram protestos e das demandas de cada época. Geralmente subdivide-se em primeira onda, segunda onda, terceira onda e quarta onda. E aí tem uma ideia muito interessante que é da Shira Tarrant, que ela vai criticar justamente essa noção de ondas. Ela vai achar que a ideia de ondas limita o que aconteceu em cada época e que às vezes não seria tão interessante falar de ondas. Entretanto, outras autoras acham que é importante falar das ondas e do que aconteceu no movimento feminista. Outra problemática também é que algumas pessoas falam em quarta onda, outras em tsunami feminista, algumas pessoas acreditam que a gente ainda está na terceira onda e não na quarta onda, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Pode passar. E é importante salientar o seguinte, não é porque não havia ainda a ideia, a teoria feminista, ou não é porque ainda não havia a palavra feminismo em si, ou feminista em si, que as mulheres não lutavam contra o patriarcado e contra as opressões de gênero. Eu trouxe aí algumas mulheres. Protofeminismo vai ser justamente essa ideia de que havia mulheres que lutavam contra o patriarcado justamente antes dessa ideia de ondas. A Beth Sua McKean era uma mulher inglesa, uma professora, ao qual o pai tinha uma escola, ela participava da escola, e ela ela acreditava na igualdade intelectual. Então, como a maioria das mulheres não poderiam estudar, não tinham acesso à educação, ela lutava justamente por causa dessa igualdade intelectual. E ela criticava a questão da esfera doméstica, porque o local da mulher aí vai ser vai ser tido como o local da mulher é a casa. E houveram outras protofeministas que também criticaram a situação da mulher, como foi o caso de Margaret Cavendish. Ela era, se não me engano, uma duquesa, inglesa também, e ela tem essa frase que eu acho muito interessante, porque vai mostrar como as mulheres da época, ou pelo menos uma parte delas, achava que era a situação. As mulheres eram mantidas presas como pássaros em gaiolas, então ela vai criticar justamente a situação opressora da época. Outra mulher é a Mary Astor, e ela vai falar o seguinte: se Deus deu tanto às mulheres como aos homens almas inteligentes, por que elas devem ser proibidas de se desenvolver intelectualmente? Muito católica, ela vai criticar justamente esse papel secundário da mulher na vida e na igreja, na religião. Havia uma ideia de a mulher ser o vaso mais frágil, e era uma ideia pregada pela Igreja Católica. Então, a mulher era frágil e deveria ser protegida. Da mesma forma que usavam a ideia de que Eva tinha sido foi quem trouxe o pecado ao mundo, então era inferior. Mary Astor, ela vai justamente criticar essa ideia. Pode passar, Levi. E aí eu tenho... é importante lembrar que no Brasil também existiram protofeministas. E eu gosto muito dessa carta da Esperança Garcia. É tida como se fosse o primeiro... Algumas pessoas dizem que foi a primeira advogada do Brasil, porque o texto que ela escreveu lembra muito uma petição. Era uma mulher que era escravizada, não se sabe exatamente como foi que ela aprendeu a escrever, mas ela escreveu justamente essa, a gente pode chamar de petição, dizendo assim, e a gente vai saber que é um português mais arcaico, então por isso vai ter algumas diferenças do nosso português atual. Eu sou uma escrava de vossa administração, de capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrar, que me tirou da fazenda de algodões, aonde vivia com meu marido para ser cozinheira de sua casa, onde nela passo tão mal. A primeira é que grandes trovoadas de pancadas em um filho, nem sendo uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim, não posso explicar que sou um colchão de pancadas. Tanto que caí uma vez do sobrado abaixo. Peada, por misericórdia de Deus, escapei. A segunda
estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Pelo que peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha os olhos em mim, ordenando ao procurador que me mande para a fazenda onde ele me tirou, para que eu possa viver com meu marido e batizar minha filha. Então, é muito interessante perceber o seguinte, que as mulheres já faziam reclamações a respeito das suas vivências. E é importante salientar também que as mulheres, elas não foram passivas na escravidão, elas lutaram com seus companheiros. A gente pode perceber isso, por exemplo, quando a gente vai pensar em Dandara, no Brasil, e também como outras autoras, como Angela Davis, vai citar que aprender a escrever e ler, era uma forma que as escravas tinham de justamente conseguir entender o que estava passando na esfera política. E acho muito bacana uma história que ela conta em Mulheres, Raça e Classe, que vai ser de uma escrava que, por volta das 11 da noite até as 3 da manhã, ensinava outro grupo de escravas, cerca de 12 pessoas, a ler e a escrever. Isso foi de extrema importância. E aí, a gente vai perceber justamente que as mulheres na escravidão, elas não foram submissas. Pode passar, Levi. Quando a gente vai falar do movimento feminista, é importante lembrar que tem uma teoria muito vasta. Então, eu vou trazer vou pontuar algumas coisas, mas que não tem como ser completo, porque é muita coisa. Algumas pessoas acreditam que o início do movimento feminista vai se dar devido à Revolução Francesa, com a luta dos pressupostos iluministas, individuais, justamente de sair para uma democracia. E as mulheres participaram ativamente. Mas o que é que acontece? Quando conseguiram as demandas de voto e etc., as mulheres foram deixadas para trás. Então, aí começaram a se organizar justamente pela luta do voto. Esse início do movimento feminista era muito voltado para o voto. Então, as mulheres queriam votar, então, por isso que falam justamente a questão do sufrágio. E existe uma diferença entre sufragistas e sufragetes. A mídia marrom começou a utilizar o termo sufragete como um termo pejorativo, aquelas loucas que querem votar. E aí, as mulheres feministas vão e fazem um jornal, uns folhetins, se auto-intitulando de sufragetes. E é uma coisa que eu acho muito bacana, que é a questão de ressignificar uma palavra. E essa ressignificação, ela vem sendo feita na teoria feminista com outras questões também, como a palavra vadia, que agora é o nome de um movimento, de um protesto. Existe também a diferença entre as sufragistas e sufragetes, porque a sufragista, em um momento da história, elas eram mais passivas e pacíficas. As sufragetes, não. Elas eram mais incisivas, fizeram greve de fome, dentre outras questões. E é interessante perceber que, nessa época, o iluminismo vai banhar o feminismo. E na frase, por exemplo, de Judith Sargent, já temos a seguinte frase: a ideia de incapacidade das mulheres é, nessa época iluminada, totalmente inadmissível. Então, a gente vai perceber que tem aí uma relação. Pode passar, Levi. E a gente falou muito sobre a quem serve esses estereótipos, e eu acho interessante olhar essas imagens para perceber quais são as razões desses estereótipos a respeito do movimento feminista e da palavra feminista em si. E já começa com o termo sufragista e sufragete. Quando a gente olha essa imagem, percebe que as mulheres sufragistas, elas são justamente, elas são caracterizadas como mulheres a partir dos 40 anos, 50 anos, que não fossem casadas, tentam demonstrar como se fossem mulheres feias, trazer como se fosse de uma forma pejorativa. E a outra imagem mostra a mesma coisa. O que eu faria com as sufragistas?
Então, a mídia marrom, ela foi repassando essa ideia de que ser uma mulher a favor do feminismo, do sufrágio, era algo ruim. E esse propósito servia principalmente para os homens, que não queriam perder seus privilégios e achavam que se as mulheres votassem, eles perderiam direitos. E outra questão também vai ser a questão da representatividade, porque se não haviam mulheres nesses jornais escrevendo notícias, elas não poderiam mostrar outras ideias a respeito do movimento feminista. E eu acho interessante lembrar que o movimento feminista, ele é um movimento para todos, mulheres e homens. Mohammed, ele fala o seguinte: não dar às meninas a oportunidade de estudar e aprender é basicamente enterrá-las vivas. Então, a luta nesse primeiro momento, da primeira onda do feminismo, vai ser justamente a luta pelos direitos civis. Estudar, trabalhar, votar. A Bell Hooks vai falar que o feminismo é para todo mundo e que precisamos, sim, da parceria dos homens nesse movimento. E se a gente for olhar na história do movimento feminista, sempre tiveram homens também ajudando ao movimento. Pode passar, Levi? E como essa onda era justamente a respeito dos direitos civis, a gente vai fazer uma análise do que as mulheres não podiam nessa época. Votar, a primeira coisa, ser votada, estudar, trabalhar, ter uma profissão, assumir cargo público, receber herança de familiares, ter propriedade em seu nome, possuir conta corrente ou pedir empréstimos, viajar sem o consentimento do pai ou do esposo. E a Amelia Baracacel vai falar o seguinte: nascer mulher é estar condenada ao inferno diretamente, justamente porque as mulheres não podiam elas não eram consideradas cidadãs. Pode passar, Levi? E aí vem uma questão interessante, quando a gente fala, porque eu preciso do feminismo, eu não preciso do feminismo. Esse passaporte é um post que é muito... A gente consegue ver muito nas mídias sociais, que era a portadora deste passaporte, viagem autorizada por seu marido, José de Souza, que autoriza a regressar ao Brasil. Então, isso de fato era verdade. Para que as mulheres eram tidas como propriedade, primeiro de seus pais, depois de seu marido. Então, para que ela pudesse viajar, ela precisava de uma autorização. E quando a gente vai fazer uma análise a respeito dos direitos das mulheres, por exemplo, a gente vai perceber que até 1916, o marido ele podia aplicar castigos físicos às mulheres. E isso é interessante pontuar, porque na Rússia até hoje é possível. Em 32 é que a mulher vem conquistar o direito ao voto. E vale destacar que enquanto a mulher consegue o direito ao voto em 32, os homens já votavam há décadas. Em 62, a mulher ela deixou de ser considerada civilmente incapaz. Aquela ideia de ser propriedade de pai e depois propriedade de marido. Em 67, a discriminação contra a mulher foi considerada incompatível com a dignidade humana. Em 1988, foi que a Constituição consagra a igualdade entre homens e mulheres. Então, percebam, somente 88 foi que isso veio acontecer. Em 2002, o termo pátrio poder foi substituído pelo poder familiar. Então, poder era poder do pai e não da família, e não da esposa e do esposo. Em 2006, a gente vai ter publicado a Lei da Maria da Penha e os mecanismos de proteção contra a violência doméstica. Isso não foi algo que foi simplesmente pensado. O Brasil ele foi denunciado por não ter feito, por não ter, de fato, trazido punições para o esposo da Maria da Penha. Então, foi denunciado internacionalmente, até que teve que fazer mecanismos para acabar com a violência doméstica. Em 2015, a palavra feminicídio entrou como circunstância qualificadora do crime ao homicídio. E em 2018, importunação sexual, beijo forçado e agarrão sem consentimento passa a ser crime. É muito importante lembrar, eu acredito muito que tanto as mulheres quanto a população negra, ela nunca teve direitos, ela sempre precisou lutar por esses direitos. Então, precisou de uma ação coletiva para que isso acontecesse. Pode passar.
A respeito do voto e do sufrágio, a gente vai perceber que o voto ele não aconteceu em todos os lugares no mesmo ano. Até 1940, esses países, a gente vai ver na primeira legenda que o voto foi concedido até 1940. Vale destacar que enquanto o voto foi concedido às mulheres em 1940, os homens já votavam há muito tempo. Os que estão em amarelo, o voto foi concedido entre 1940 e 1979 e precisou do sufrágio e da luta para que as mulheres pudessem votar. O que está em vermelho foi de 1980 e 2010. E o que está em preto seria a Arábia Saudita, que não votava. Mas agora eu vou deixar claro o seguinte, que a Arábia Saudita já pode votar. Pode passar, Levi. Então, as mulheres da Arábia Saudita conseguiram votar somente em 2015. Então, se a gente for pensar aí, as mulheres demoraram a conseguir o direito ao voto muito. Então, temos aí a notícia do G1, mulheres votam pela primeira vez em eleições na Arábia Saudita, o país era o último do mundo a negar às mulheres o direito de voto, cerca de 900 mulheres concorreram junto a mais de 6 mil homens. E é importante lembrar, primeiro, que os direitos das mulheres, eles nunca foram dados com bom grado, sempre precisou de luta. Segundo, uma questão importante é que direito conseguido não é direito garantido. Temos sempre que estar vigiando e vendo se os nossos direitos, e vigiando de fato para que os nossos direitos sejam efetivados. Uma questão importante que está sendo destacada muito, por exemplo, é a respeito do caso da menina que foi estuprada de 10 anos pelo tio. E a gente sabe que está na Constituição que o direito ao aborto, todas as mulheres têm direito ao aborto desde que tenha sido em caso de estupro. E é um direito em lei, e muitas pessoas estavam se colocando contra. Ao meu ver, na minha opinião, não tem o que ser contra, porque está na lei, é um direito. Então, é importante a gente pensar a respeito dessa questão dos direitos. Um outro direito também, que nunca foi efetivado, é a questão da laqueadura. Para que uma mulher faça laqueadura, ela precisa ter 25 anos, 2 filhas ou filhos, e sendo casada, ela precisa da autorização do marido. Ao meu ver, como feminista, isso não faz sentido nenhum, porque o corpo é dela. Eu acho que é necessário uma conversa quando você tem um parceiro, perfeitamente, mas que a decisão tem que ser da mulher. Então, essa ideia de autorização é bem ultrapassada. E aí, vamos pensar, não, as mulheres solteiras, já que não tem marido, elas vão conseguir fazer uma laqueadura muito mais fácil. Não, isso não acontece. Tanto na rede, tanto no SUS, por exemplo, quanto na rede privada, nos hospitais particulares, há uma resistência de autorizar as mulheres solteiras a fazerem laqueadura. E a questão é, se as mulheres não querem ter filhas ou filhos e querem fazer uma laqueadura, por que não as deixarem fazer? Se um homem quer fazer uma vasectomia, esse questionamento se você não vai mudar de ideia, se você não vai querer ter mais filhos, não ocorre de forma tão incisiva. Pode passar, Levi? Então, vendo que o movimento feminista da primeira onda foi essa ideia justamente de adquirir os direitos civis, a gente vai agora para a segunda onda do movimento feminista, que acontece por volta dos anos 70, e tem essa frase que eu gosto muito, que é da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, porque vai marcar uma construção social de ser mulher, e é muito influenciada pela publicação do livro Segundo Sexo, que vai trazer justamente as diferenças entre gênero e sexo, ao qual gênero seria uma construção social e sexo seria biológico, destino, por exemplo. E as mulheres perceberam que a perpetuação das opressões continuaram, mesmo votando, as que votavam, trabalhando, estudando, por exemplo, elas ainda eram oprimidas dentro de casa. E vem o lema The Personal is Political, que é o pessoal é político, para mostrar que o que acontece dentro de casa não é privado, ele também é político. Tem um livro chamado A Mística Feminina, da Beth Friedman, que vai falar a respeito, mas assim, vai ser uma pesquisa muito realizada, muito voltada para a classe média alta, ao qual mulheres norte-americanas estavam adoecendo.
E não se entendia o porquê. Porque essas doenças depressivas, doenças mentais, se eram mulheres que tinham condição financeira muito confortável, seus maridos tinham filhos e filhas, seus maridos tinham profissões respeitadas, sucesso na carreira deles, e não sabia muito o porquê isso acontecia. E uma jornalista começou a perguntar, entrevistar primeiro suas amigas, e depois ampliou isso. E ela percebeu que era justamente por impor o local de dona de casa. As mulheres sentiam que as suas vidas não faziam sentido. Elas queriam mais, elas queriam ter participações no mercado de trabalho. E esse é um dos livros que marca justamente a segunda onda. Existe uma série que é sobre publicidade, eu não sei se é Mad Max, não é Mad Max, não lembro agora, mas depois, daqui para o final eu lembro, que vai retratar justamente como as mulheres eram vistas na sociedade norte-americana, por exemplo. Mad Men, perfeito. É muito bom, vale a pena para quem quer entender um pouquinho sobre essa questão da mística feminina. E as demandas dessa segunda onda do movimento feminista vai ser a luta por métodos contraceptivos para poderem planejar suas famílias, porque ao poder planejar, essas mulheres poderiam estar mais livres para o mercado do trabalho, para trabalhar e ter sua própria renda. Há uma crítica à maternidade compulsória, ao qual diz que todas essas mulheres nasceram para ser mães, então não há outro destino, a mulher tem que ser mãe e ponto. E a gente sabe que não é porque você tem algo que você tem aquela habilidade de fato para ser. Por exemplo, nós temos aparelho fonador e nem por isso eu vou ser uma cantora de ópera. Então, a mulher, nem toda mulher nasceu para ser mãe. Há uma decisão aí. Então, há uma crítica a respeito da maternidade compulsória, há uma crítica a respeito da pornografia, porque há opressão de mulheres. E também pelo padrão que mostra como é o sexo, e isso vai sendo reproduzido para os meninos, e também de forma muito violenta. Há uma crítica aos padrões de beleza, então, quando a gente fala em crítica aos padrões de beleza, eu lembro muito das críticas ao Miss America, e a crítica aos concursos de Miss Universo, por exemplo, ao qual muitas mulheres se juntaram e foram lá protestar a respeito e colocaram seus sutiãs em uma lixeira para demonstrar essa crítica ao padrão de beleza. E é interessante porque ficou conhecido como a queima dos sutiãs, e nunca se queimou o sutiã, na verdade só se jogou fora mesmo. E há também a questão do racismo nesses concursos de beleza, então as mulheres negras também protestavam por isso. E há uma crítica a respeito do casamento. Por quê? Para muitas mulheres, o casamento, infelizmente, ele ainda é uma constituição opressora, ao qual as mulheres se tornam serviçais de seus maridos. Então, nessa época do feminismo, houveram muito essas críticas. Pode passar, Levi. Quando a gente pensa no Brasil, a segunda onda do feminismo, ela vai estar relacionada também com a ditadura. Então, as mulheres feministas da época, além de lutar por tudo aquilo que eu já falei, elas também queriam pela democracia. Então, as mulheres envolvidas queriam pela democracia e queriam pelo fim dos padrões sexistas. É importante lembrar que as mulheres que foram torturadas nessa época, mulheres grávidas, ao serem torturadas, elas perderam um feto, perderam um bebê, e elas eram torturadas com choque elétrico, chutes na barriga, introduziam ratos ou baratas em suas vaginas como forma de tortura, elas perderam parentes, então um belo dia sumiu um pai, um irmão, e elas também eram estupradas. A Jacilene Silva vai falar justamente que essa opressão tão dura à mulher na ditadura era justamente porque essas pessoas, principalmente os militares, acreditavam que o lugar da mulher era em casa, então ela não deveria estar lidando com política. Então havia aí uma misoginia. Pode passar, Levi? Sabendo da primeira onda, que foram a luta pelos direitos civis, a segunda onda, a gente vai falar sobre justamente a perpetuação das opressões e que o pessoal é político, vai falar sobre as questões de dentro de casa.
E a terceira onda é um movimento, é um momento que o movimento feminista há uma reestruturação. Então, eu gosto muito da frase de Judith Butler, que é: seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada na igualdade. Então, por volta dos anos 90, a publicação Problemas de Gênero, de Judith Butler, vai influenciar muito na reestruturação do movimento feminista. E aí eu tenho a questão, por exemplo, de gêneros, performances e fluidez. Enquanto Simone de Beauvoir vai falar que o sexo é biológico e o gênero é social, Judith Butler já mostra que não é bem assim. O sexo, ele também é social, porque a gente vai ver com mulheres trans e homens trans que há a possibilidade dessa mudança de gênero e de sexo também. E os gêneros são plurais, como a gente já vem vendo muito, e a questão da fluidez, que você tem que performar performar de acordo com o seu gênero. E quando você não performa de acordo com o seu gênero, você sofre punições. Então, por exemplo, o professor Levi. Se o professor Levi sair hoje com uma saia de salto e de todo maquiado, toda a vida dele, a performance que ele teve como homem hétero, cis, vai cair por terra. Porque as pessoas vão achar que ele agora é uma mulher trans ou que ele agora é gay. Alguma dessas opções. Da mesma forma com as mulheres. Quando as mulheres... eu não gosto muito da palavra feminilidade, mas quando as mulheres elas performam de acordo com o que não é esperado do seu gênero, haverá punições também. E aí vem a questão da problemática do conceito universal de mulher. Começa a fazer uma crítica justamente ao movimento feminista, uma crítica interna, porque todo movimento que se preze, ele precisa entender no que ele está errando para melhorar e evoluir. E aí é uma reestruturação do movimento que vem a ideia de feminismos, porque algumas pautas eram muito voltadas para as mulheres do norte global, mulheres brancas, em países do primeiro mundo, e começa a perceber que somos diversas. Entra o conceito de interseccionalidade, que o professor Leonardo já tratou aqui com vocês, que vai ser sobre as intersecções de opressões, como classe, raça e gênero. Entra também a questão da teoria queer, como abjeto, e são as pessoas que sofrem opressão. Então, gay e lésbica aceitável vão ser aqueles que performem como heterossexual e que não pareçam gays e lésbicas. E a teoria queer vem a questão de abjeto, mas eu não vou me adentrar nela, porque daria uma aula só sobre ela. E vem também a questão de empoderamento, ao qual o empoderamento é de um grupo faz algo para melhorar a sua condição social. Todas são vertentes não, todas são teorias do movimento feminista. Pode passar, Levi. E aí, gente, falando a respeito dessa história de excludente, de perfil de mulher, mulher universal, Ribeiro fala o seguinte: o discurso universal, ele é excludente, porque as mulheres são oprimidas de modos diferentes, tornando necessário discutir gênero com recorte de classe e raça, levando em conta as especificidades de cada uma. A universalização da categoria mulheres foi feita tendo como base a mulher branca de classe média. Trabalhar fora sem autorização do marido, por exemplo, jamais foi uma reivindicação das mulheres negras ou pobres. Então, aí, o movimento feminista negro, ele vem justamente para trazer uma crítica a esse feminismo liberal, branco, classe média alta. Pode passar, Levi. Então, nessa terceira onda, foi uma reestruturação do movimento feminista, fizeram várias críticas, surgiu os feminismos, tanto o feminismo negro, o feminismo lésbico, trouxeram contribuições muito pertinentes e muito importantes para a nossa quarta onda do movimento feminista. E a quarta onda desse movimento vai ser justamente no século XXI, e como eu falei para vocês, algumas pessoas acham que a gente ainda está na terceira onda, outras chamam de tsunami feminista.
Estão escutando? Estamos sim. Então, aí a gente vem com essa ideia de quarta onda do movimento feminista no século XXI e vai ter a influência das tecnologias e das redes sociais, do Instagram, do Facebook, Twitter, Orkut e etc. E é na influência das tecnologias porque a gente começa a seguir, por exemplo, as pessoas que a gente se identifica, com as causas que a gente se identifica. Agora é possível falar e ser escutado por várias pessoas, por pessoas distintas. E é possível também se organizar e fazer protestos. E a quarta onda tem muito dessa influência. Um dos protestos mais importantes da quarta onda, ao meu ver, é a Marcha das Vadias, Slut Walks, que começou no Canadá. É importante falar dessa história da Marcha das Vadias e como começou tudo isso. O que é que acontece? No Canadá, em um campus, estavam havendo vários estupros e fizeram um toque de recolher para as meninas, não para os meninos, e chamaram um policial para falar a respeito. E o policial falou, olha, se as mulheres não se vestissem como vadias, elas não seriam estupradas. Uma ideia que eu acho que vocês já devem ter escutado, muito provavelmente. E daí, houve uma onda de protestos e começou a Marcha das Vadias, justamente criticando essa ideia de que a culpa é da vítima. A culpa do estupro é somente do estuprador e não da vítima. E a Marcha das Vadias, ela praticamente tem em todo mundo. Eu acho muito interessante a ressignificação do termo vadia, porque é um termo pejorativo, usado para nos denegrir, e justamente as mulheres feministas, nós feministas, vamos lá e vamos ressignificar o termo. Então, eu acho isso incrível. Da mesma forma que as mulheres sufragistas fizeram com o termo sufragete. O problema aí é que as diferenças entre os sexos não acabaram. Então, a gente ainda precisa... Melhorou muita coisa? Obviamente, melhorou muita coisa, mas a gente ainda precisa lutar e se organizar muito. As demandas vai ser contra o fim do sexismo, o fim da violência contra a mulher, a luta pelo consentimento, o fim da objetificação feminina, o fim da gordofobia, dos padrões opressores de beleza, o fim da LGBTQI-fobia, dentre outras questões. E como eu falei que esse movimento feminista, principalmente da quarta onda, no século XXI, vai trazer muito a respeito das hashtags Me Too, eu também, vai ser uma hashtag que ficou muito famosa, que é quando as mulheres falavam a respeito de assédio. Meu amigo secreto, eu acho que muita gente aqui viu no Facebook ou no Instagram, que vai ser mulheres denunciando atitudes machistas, racistas de seus colegas, sem dizer o nome dele, falava o que aconteceu, colocava a hashtag meu amigo secreto, denunciando. O meu primeiro assédio foi uma hashtag lançada pelo Think Olga, então percebeu aí que, nessa hashtag, que o assédio de meninas acontece quando elas são muito jovens, entre 6 a 11 anos. E tem também o Ele Não, que foi nas últimas eleições uma organização de mulheres. Pode passar, Levi. Qual é a problema? Uma das questões aí da quarta onda é a respeito do estupro e da violência contra a mulher. É uma das pautas do movimento feminista que eu acho que que está atualmente, estamos muito focadas nisso. E tem a questão da culpabilização da vítima. Como a gente viu lá no que aconteceu no Canadá, o policial culpabilizou a vítima, e no Brasil isso acontece muito. Ela queria, o que ela estava vestindo, onde ela estava, tem certeza que ela não queria, mas também usando tal roupa. E é importante ver isso, que pesquisas nos mostram esse pensamento machista. No Carnaval de 2017, 54% dos entrevistados afirmaram que mulheres que estão em blocos carnavalescos, bebendo e com roupas que mostram o corpo, estão a fim de serem agarradas. Em 2014, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez uma pesquisa e 60% dos entrevistados culpavam as mulheres pelo estupro por não saberem se comportar. Então, aparentemente, a gente tem que achar uma forma de se comportar, porque estamos nos comportando de forma errada.
20% das mulheres afirmaram que 20% afirmaram que mulheres que vestem roupas curtas merecem ser estupradas. Então, a gente vê que há uma cultura da violência contra a mulher e que essa ideia de que as mulheres merecem ser estupradas, as pesquisas mostram que é verdade. Pode passar. E é tão interessante ver que é um conceito, é uma justificativa infundada, porque quando a gente vai pegar, por exemplo, a exposição A Culpa é Minha, que foi uma exposição na Bélgica, a pesquisadora coletou várias roupas que mulheres estavam usando em épocas de assédio, e quando foram assediadas ou estupradas, e a gente percebe que são roupas que nós usamos no nosso dia a dia, são roupas comuns e normais, então a culpa não é da roupa, obviamente, a culpa é do estuprador. Pode passar, Levi. Da mesma forma, a ativista indiana, Jasmine Pareja, ela faz um projeto coletando roupas de mulheres que foram estupradas e assediadas e mostra que a culpa do estupro não é nossa, não é da roupa. A culpa do estupro é do estuprador. Então, o projeto dela é I've never asked for it, eu nunca pedi por isso. E é importante para a gente se conscientizar e as pessoas não reproduzirem mais essa ideia de que o que ela está vestindo, não importa o que ela estava vestindo, não importa onde ela estava. Pode passar. Então, algumas pautas do feminismo vai ser o fim das opressões de gênero, raça, classe e sexualidade, porque não adianta você ser feminista e ser racista e ser homofóbica. Não. Se você é feminista, você não pode corroborar com outras opressões. A luta-se pelo consentimento, para que as pessoas entendam o que é consentimento, pelo fim do assédio, fim da violência contra a mulher e feminicídio, o fim da objetificação feminina, a divisão igualitária dos trabalhos, tarefas domésticas, criação das e dos filhos, porque há uma dupla, tripla jornada de trabalho das mulheres. Então, as mulheres, grande parte delas trabalham fora de casa, chegam em casa, vão arrumar a casa, fazer os trabalhos domésticos, cuidar dos filhos, ajudar nas tarefas escolares e etc. E ainda, muitas vezes, se comportam como mãe do próprio esposo. E aí vem essa crítica. Eu não sei como está a situação das mulheres, por exemplo, que estão participando dessa aula, mas há um aumento de tarefas domésticas nessa quarentena muito grande, e quando a gente vai analisar entre esposas e esposos, por exemplo, a gente vai perceber que, grande parte, as mulheres estão nessa quarentena com 3 vezes mais tarefas do que os homens. Então, a gente precisa entender que tarefa doméstica é de ambas as pessoas e que tarefa doméstica não tem gênero. Para varrer uma casa, a gente não precisa olhar qual é o sexo, se você tem um pênis ou uma vagina. É só uma tarefa doméstica, não necessita não analisar isso. Pedimos também pela remuneração igualitária e a representatividade nos meios políticos, acadêmicos e institucionais, porque ainda somos o menor número na academia, das cientistas, no meio político também. Pode passar, Levi? E aí a gente vem com a ideia do feminismo negro, que vai haver justamente essa intersecção de gênero e raça como fatores de opressão. E há uma crítica a algumas e alguns participantes dos movimentos sociais. O feminismo negro, as autoras e as teóricas do movimento negro falam muito a respeito de que no movimento negro sofriam machismo. No movimento sindical, mulheres brancas também participavam do movimento sindicalista e achavam e eram oprimidas por causa do seu sexo. E também no movimento feminista, mulheres negras falavam que as mulheres brancas não estavam atendendo às demandas das mulheres negras. Então, em alguns movimentos sociais, ocorria racismo ou machismo. Então, por isso que o movimento feminista negro vai trazer aí a intersecção de raça e gênero. Classe também. E eu vejo raça como uma invenção da colonialidade. Eu concordo muito com o Quijano
quando ele disse que raça foi uma invenção da colonialidade. E foi uma invenção justamente para oprimir, foi uma justificativa para conseguirem oprimir a população negra. Gênero e raça, ambos são organizados por binarismos entre superioridade, superior, inferior. Então, eles se relacionam nessa questão. Angela Davis vai falar o seguinte, que na escravidão, por exemplo, as mulheres, elas eram tidas como sem gênero quando era para trabalharem. Então, elas trabalhavam da mesma forma que os homens, no período colonial. Mas havia uma diferença. No momento das punições, elas eram vistas também como mulheres, porque acontecia o estupro. E no nosso país, eu vejo que a miscigenação, ela não aconteceu de forma espontânea, ela é fruto de um estupro. E aí surge a noção de interseccionalidade, que vai ser a intersecção de raça, classe, gênero e outras opressões. Para quem não leu, temos a coletânea de interseccionalidade, lugar de fala, empoderamento, que é uma coleção do Feminismos Plurais, vale muito a pena ler, uma coletânea que está com uma linguagem muito acessível, e traz todas as teorias, então quem puder ler, eu recomendo. Pode passar, Levi. Então, o conceito de interseccionalidade vai surgir com o movimento feminista negro, com as teorias do movimento feminista negro, mas não significa que antes de haver o conceito de interseccionalidade, que as mulheres já não estivessem denunciando aí as relações de raça, de racismo e machismo. O conceito de interseccionalidade, ele foi justamente cunhado por Kimberly Crenshaw, em 1989, era uma jurista, então ela estava fazendo aí a relação entre racismo e o sistema judiciário, como as penas para as mulheres negras e homens negros são muito mais duros do que até para crimes muito piores que homens e mulheres brancas cometem, mas tem uma punição bem menor. Então, é importante lembrar que no Brasil acontece algo muito semelhante, e na coletânea Feminismos Plurais, dá para a gente perceber isso. Em Racismo Recreativo, o nome do livro. Eu gosto muito desse discurso de Sojourner Truth, que foi uma mulher escravizada, conseguiu fugir, se tornou oradora, e ela denuncia tanto o racismo quanto o machismo. Ela faz uma intersecção, e esse discurso é muito poderoso. Ela fala: aquele homem diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens, erguidas para passar sobre valas e receber os melhores lugares em todas as partes. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama, e nem me deu qualquer bom lugar. E eu não sou uma mulher. Dei à luz a 13 filhos, e vi a grande maioria ser vendida para a escravidão. E quando eu chorei com minha dor de mãe, Deus me ouviu. E eu não sou uma mulher. Então, esse discurso foi feito na comissão de mulheres em Ohio. Ela era a única mulher negra. Muitas mulheres brancas não queriam que ela falasse, estavam com medo do que ela iria dizer. E tinha um grupo de homens brancos justificando que as mulheres não conseguiriam ter acesso ao voto porque elas eram frágeis, que elas não conseguiriam nem passar nem subir numa carruagem sozinha. Como é que elas conseguiriam ter acesso ao voto? E aí, Sojourner Truth mostra que, para as mulheres negras, a ideia de fragilidade nunca foi uma questão, que já quebra todo esse pensamento e esse argumento. E o discurso dela é incrível, é um discurso que vem sendo trazido por mulheres feministas até hoje. Eu acho muito importante esse discurso, principalmente porque quando a gente vai pensar, por exemplo, em teorias do Sul, teorias da decolonialidade, a gente vai ver que essa ideia de ser frágil e feminilidade é uma ideia para as mulheres europeias, mas para as mulheres da colônia, para as índias, para as mulheres negras, essa ideia nunca aconteceu de fato. Então, elas eram exploradas da mesma forma na escravidão que os homens. E ser mulher nunca foi um diferencial. Pode passar, Levi.
E aí, a respeito do feminismo negro, a gente vai ver algumas questões como salários inferiores, que eu vou trazer nos próximos slides. As mulheres negras, elas são muitas vezes hipersexualizadas. A gente pode perceber isso no carnaval, por exemplo. É o menor número de alunas nas instituições de ensino superior, menor número do corpo docente e técnico nas instituições de ensino superior. E elas têm a estética questionada muito. Eu trouxe aí uma imagem que eu acho interessante, que é desse tocar no cabelo afro. As pessoas querendo tocar como se fosse algo exótico. Só mostra o racismo do nosso país. Quando as mulheres se vestem, por exemplo, no carnaval, mulheres brancas se vestem como nega maluca, demonstra algo exótico, demonstra algo de uma forma pejorativa. Então, mostra como o racismo está presente na nossa sociedade. Pode passar, Levi? Então, vamos aqui a alguns dados a respeito, exatamente, exótico animalizado, porque as mulheres negras, elas foram vistas como animais, como burro de carga, tinham o mesmo valor. Para quem leu Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, vai ficar muito claro isso. Eram tratadas como gado de fato. E no movimento feminista negro, vai trazer aí a questão de raça e de classe, que eu acho incrível. Quando a gente vai analisar, por exemplo, a respeito da violência doméstica, 62,5% da violência doméstica são mulheres negras que sofrem com isso. Desculpa, era para ter um E aqui, não um A. Tem 3 vezes mais chances de serem vítimas de feminicídio. A mortalidade materna, por exemplo, é 54,1% a mais. A taxa de desemprego é 16% maior comparada com homens brancos. São 68% das trabalhadoras domésticas. Então, isso mostra algo sobre o período colonial e como a colonialidade, a colonização trouxe e tem resquícios na nossa cultura hoje. O rendimento mensal está em torno de 44% a menos do que o rendimento de homens brancos. As mulheres que mais fazem abortos inseguros e as que mais morrem são mulheres negras e pobres. Porque as mulheres brancas de classe média alta têm acesso, conseguem pagar. Violência obstétrica é muito maior para as mulheres negras, com xingamentos, maus tratos, e agressões físicas. Nascimento vai falar justamente a respeito disso. E para quem gosta de fazer cursos online, eu recomendo muito um curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da plataforma Elumia, que tem um curso a respeito de feminismo, e as professoras vão trazer essa relação muito bem detalhada. Então, é muito importante. Qual é a questão aí do movimento do feminismo negro? A gente precisa analisar raça no momento de criar políticas públicas. Não, se eu vejo que a violência doméstica, por exemplo, ou o feminicídio está diminuindo para mulheres brancas, mas está aumentando para mulheres negras, a gente precisa analisar raça, sim, e precisa fazer alguma coisa e entender o porquê isso está acontecendo. Quando a gente vai analisar os salários, por exemplo, os salários inferiores, vai trazer a relação entre raça e classe. Pode passar, Levi? Então, só para a gente ter uma ideia, essa fonte aí é o retrato das desigualdades de gênero e raça, está disponível, pesquisa em 2009, então foi um momento que fizeram uma pesquisa analisando aí raça, classe, gênero, e a gente vai perceber que na educação, de 99 para 2009, por exemplo, a população negra ainda continua sendo a que tem menos acesso à escolarização e é mais propensa a desistir. Então, se isso não é um retrato do racismo, o que vai ser? Pode passar, Levi. Quando a gente analisa no mercado de trabalho, a taxa de desemprego da população de 16 anos ou mais de idade, segundo sexo, cor, raça, Brasil em 2009, a gente vai perceber que das mulheres negras é muito maior do que todas as outras pessoas, do que homens brancos,
homens negros, mulheres brancas. Pode passar. Vamos para pobreza e distribuição de desigualdade de renda. Enquanto uma mulher negra ganha em média R$ 544, um homem branco vai ganhar 1.491. Então, isso em 2009, mas muita coisa não mudou. Quando a gente vai analisar raça e gênero na questão, por exemplo, de salários, a gente vai perceber que, em média, as mulheres brancas ganham. Quem está no topo da cadeia, quem está no topo aí vai ser o homem branco, vai ganhar mais. As mulheres brancas vão ganhar cerca de 30% a menos, os homens negros vão ganhar menos que as mulheres brancas, questão de raça aí, e as mulheres negras vão ganhar menos que todo mundo. Pode passar, Levi. No trabalho doméstico remunerado, para mim, o trabalho doméstico ele deveria ser remunerado em todos os casos. Mas para as trabalhadoras domésticas, a proporção de trabalhadoras com carteira de trabalho assinada, a gente vai ver que as mulheres negras, elas são quem menos tem carteira assinada. Então, vai estar relacionado aí quando a gente vai pensar, por exemplo, nessa reforma trabalhista e na questão da informalidade de empregos e etc., como é que essas mulheres vão conseguir se aposentar? Se acontece um acidente trabalhista na pandemia, o que é que essas mulheres vão conseguir fazer? Então, é preciso analisar, sim, só o trabalho doméstico já daria uma aula a respeito do feminismo. Pode passar. Então, vamos fazer, eu trouxe aqui alguns dados para a gente repensar sobre machismo e repensar a situação da mulher no Brasil. Quando a gente pensa no contexto da pandemia, a gente vai ver que a violência doméstica ela teve um aumento de cerca de 50%. O número de feminicídios também aumentou. Isso se deve a inúmeros fatores, porque estamos, entre aspas, muitas pessoas estavam em casa e ainda estão. Tem também a questão das delegacias especializadas, que são poucas, policiais que não são preparados para lidar com violência doméstica. Em uma pesquisa que eu realizei, uma pessoa comentou o seguinte, que uma conhecida foi denunciar e o policial disse, deixa de besteira, volta para ele, resolve, isso é bobagem, vocês têm uma família juntos. Então, romantizando a violência doméstica como uma bobagem. A cada 23 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Em 2017, 500 mil mulheres foram estupradas no Brasil. E 7% delas engravidaram. Isso é muito grave. E aí a gente vai ver, com esses discursos que estão acontecendo, ao qual ter direitos não significa que os direitos serão permanecerão. Quando a gente vê pessoas lutando para que o aborto de uma menina que foi estuprada, o aborto que é uma menina que foi estuprada não possa fazer aborto, isso mostra que temos um problema muito sério. As mulheres, elas chegam a ganhar até 70% menos que os homens, quando a gente analisa raça e classe e gênero. As mulheres têm dificuldade em conseguir cargos de chefia. E, assim, é importante a gente fazer uma autorreflexão a respeito dos locais que a gente trabalha, por exemplo. Fazendo uma reflexão a respeito de um que eu trabalhei, por exemplo, existia uma mulher em cargo de chefia. O resto eram homens. E aí, vamos ter inúmeras justificativas a respeito disso. Vamos ter, por causa dos estereótipos de que os homens são melhores em liderança, que é uma bobagem, não tem fundamento nenhum. E a gente vai perceber que os homens são... As pessoas acham que os homens são mais propensos a liderar. E não é verdade. Nós temos apenas 15% de mulheres na política. A Arábia Saudita tem mais. Então, se a gente for analisar que a Arábia Saudita deu acesso ao voto às mulheres em 2015, e a Arábia Saudita tem mais mulheres na política que a gente, analisando esse tempo, é um problema muito grande. As mulheres são apenas 27% das cientistas no mundo. E eu vi uma notícia recentemente que, desde a pandemia, que as produções
de artigos escritos por homem teve um aumento muito grande, mas as produções de artigos por mulheres diminuiu muito. E aí vai mostrar que as tarefas domésticas são executadas, em grande maioria, por mulheres. E pode parecer bobagem para muitas pessoas, mas não é. Tarefa doméstica deve ser dividida igualitariamente. As mulheres tendem a desistir de suas carreiras profissionais por causa de assédio. Fizeram uma pesquisa e demonstraram que muitas mulheres, a ambição de mulheres e homens na carreira é a mesma, mas muitas mulheres começam a ver dificuldade em suas carreiras por causa do assédio, seja de professores, de chefes, não só assédio sexual, mas como aqueles beliscões diários. Porque você é mulher, você não consegue, vai engravidar, vai desistir da carreira acadêmica. Esse curso é para homens, os homens têm uma habilidade nata para isso. Então, a gente vai perceber que esses beliscões do dia a dia, eles nos prejudicam a nós, mulheres, na nossa carreira, ao qual os homens nunca foram questionados a respeito de família e emprego, por exemplo. Numa entrevista de emprego, era muito comum perguntar-se se a mulher tinha filho, mas aos homens nunca houve esse questionamento. Continuando, temos uma problemática muito grande que é do abandono paterno. Atualmente, há 5,5 milhões de crianças que não têm os pais da certidão de nascimento. E mesmo que essas crianças tenham os pais, não significa que aquele pai é um pai presente de fato. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, em direitos reprodutivos, em direito ao aborto e etc., e as críticas ao aborto, seria muito importante a gente voltar para o abandono paterno, tentar demonstrar que uma masculinidade tóxica é muito prejudicial para toda a sociedade, para nós mulheres e para os homens. Quando a gente vai falar de violência, a gente vai ver que as mulheres morrem sendo fruto de violência de homens. Homens morrem sendo fruto de violência de homens também. Então, são os homens os grandes responsáveis por isso. A gente tem que analisar isso e tem um problema. Pode passar, Levi? Então, para finalizar aqui a minha exposição, tem muita coisa, tem muita vertente do feminismo, tem muito papo a se falar, mas isso foi feito realmente um recorte para conseguir dar de conta. E eu tenho alguns questionamentos e algumas dicas, por exemplo, ao meu ver, vocês podem achar importante ou não, mas é muito importante ler mulheres feministas, ler mulheres que tragam o posicionamento do que é o feminismo para elas, tragam definições de feminismo, sair do seu local de privilégio e ir ler essas mulheres. Refletir sobre seus próprios preconceitos e mudar. Porque racismo é estrutural e machismo é estrutural. A gente cresce dessa forma, com esses padrões opressores. Então, muito provavelmente, a gente vai reproduzir machismo e racismo. Então, a gente tem que parar e refletir sobre aquilo que você está fazendo com a sua colega de trabalho, com a sua irmã e etc. Avalie os ambientes em que você estuda e trabalha, quantas mulheres estão lá, quais são as mulheres que estão lá, elas estão em cargos, posições de chefia. Então, é importante a gente parar e pensar no nosso local de trabalho, por exemplo. Quem são as mulheres que estão lá? Tem mulheres na universidade, por exemplo, como professora? Tem mulheres como docente? Tem mulheres como técnicas administrativas? Quais são as mulheres que estão lá? Quais são as mulheres que estão na pós-graduação? Quais são as professoras da pós-graduação? Tem mulheres negras? Essas mulheres estão em cargos de chefia? Se não estão, por quê? Quem são a maioria em cargos de chefia? A gente sempre fala do movimento feminista, o que o movimento como coletivo pode fazer, mas é muito importante também como indivíduos o que é que a gente pode fazer. Criar filhas, filhos, sobrinhas, netos feministas, sem divisões de gênero. É muito importante que a gente mude tanto mudar o nosso próprio pensamento machista, quanto mudar o pensamento, por exemplo, e criar crianças feministas. E não é possível
ser feminista e corroborar com outras formas de opressão, tais como classe, raça e sexualidade. Pode passar, Levi. Eu gosto muito dessa frase da Audre Lorde, que vai ser: eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela foram muito diferentes das minhas. E ela retrata muito bem isso, a respeito de classe, raça, e que o feminismo é para todas e todos. Pode passar, Levi. Aqui estão as referências que eu utilizei. Se alguém precisar de alguma referência ou ficar curioso, pode me mandar e-mail ou mensagem que eu passo. Se eu tiver algum artigo, texto em PDF, eu faço o envio. Pode passar. Então, aqui está o meu Instagram e meu e-mail. E vale lembrar que, assim, são algumas pontuações. Ser feminista significa agir no mundo e lutar por mudança em todos os locais que a gente está, seja no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, em todos os locais. A criação de filhos e filhas é só um dos aspectos, tá? E é isso, gente. Eu encerrei. Mari, não sei se você estava acompanhando, é claro que fica difícil acompanhar tudo no chat, mas tem algumas questões. Vou passar. Diga, pode falar. O meu laptop está descarregando. Deixa só eu colocar ele na tomada. Ó, Voltei? beleza. Então, pessoal, eu gostaria já de antemão de agradecer a Mari pela exposição de ideias, pelas colaborações, por compartilhar com a gente um pouco da trajetória dela, tanto pessoal quanto acadêmica. Quando a gente se propõe a fazer um encontro como esse, a gente coloca para fora muito mais do que o que a gente estuda, a gente transpira o que a gente é, efetivamente, né? Então, Mário, tem muita coisa, o pessoal debateu bastante no chat. Eu E aí, confesso que quando eu começo a ler, eu perco a linha do raciocínio. eu também, eu já peço desculpa porque não tem como a gente passar para a Mari todas as questões, eu vou passar algumas. E a primeira é uma questão, tipo, né, o professor Estevam, inclusive, tirou essa dúvida no chat, mas eu tinha pontuado aqui, o pessoal pediu para você falar um pouco mais sobre o protofeminismo. Se você já puder. Posso. Na verdade, a ideia de protofeminismo é um termo que utilizam para falar sobre mulheres que demonstravam ter ideias compatíveis com o feminismo. O protofeminismo não foi uma onda e geralmente é um termo que utiliza-se só para mostrar algumas mulheres que antes da teoria feminista e da palavra feminista em si, do sufrágio, já de certa forma demonstravam que não estavam contentes com aquela situação machista e opressora. E aí a gente vai mostrar que antes mesmo dessas ondas e do feminismo, as mulheres já lutavam contra o patriarcado de algum modo, nem que fosse questionando, como escritoras questionando ou fazendo poemas e etc. Tranquilo, eu vou passar outra.
Então, o Estevão perguntou, Mari, lá no começo, eu acho ainda do encontro, como pode haver libertação de todas as mulheres existindo privilegiadas e não privilegiadas? Né? Então, como pode haver libertação de todas as mulheres existindo mulheres que são privilegiadas e mulheres que não são privilegiadas? Aí a gente vai entrar na questão da luta de classes, né? Feminismo marxista, o feminismo negro vem trazendo muito a questão da ideia de classes, e eu acho que a gente precisa correlacionar muito melhor e tentar, de fato, eu não sei se é ser muito radical, mas a gente precisa acabar com a opressão de classe. Não dá para a gente não dá para achar que porque uma mulher é classe média alta, que ela não vai sofrer opressão de gênero. E só o fato dela já ser classe média alta, ela já vai oprimir outras mulheres. No trabalho doméstico, por exemplo, é porque é um tema muito complicado para se tratar. Mas no trabalho doméstico, por exemplo, o fim da opressão das trabalhadoras domésticas é acabar com o emprego, seria acabar com a profissão, não ter, porque mulheres brancas, na grande maioria, se apropriam, utilizam de mulheres negras para fazer o serviço que elas não querem. Então, as mulheres são oprimidas com os trabalhos domésticos, por exemplo, porque os homens não querem fazer, acham que é um trabalho como se fosse um trabalho feminino, então elas oprimem outras mulheres. E aí, quando a gente vai pensar a respeito de gênero, classe e raça, precisa de uma articulação melhor, e o feminismo marxista, ele vem tratar isso ele trata isso de uma forma muito boa. Eu, particularmente, os meus estudos já estão mais voltados para a decolonialidade, para o feminismo negro, racismo e machismo. Para as questões de classe, por exemplo, eu ainda não me aprofundei. Vou passar outra pergunta para a gente seguir trocando ideia. A gente ainda tem alguns minutos. Só um instante. A Lívia, deixa eu só confirmar se foi a Lívia mesmo. Isso. A Lívia colocou agora há pouco no chat o seguinte: quando ela foi morar em Campinas, ela tentou se aproximar do movimento feminista e foi lá no movimento para algumas reuniões, para 2 reuniões diferentes e, na verdade, ela foi para algumas reuniões em 2 movimentos diferentes, e em ambos ela notou que não era permitida a participação de homens. E aí ela conta que fez o questionamento nos dois e falaram que o feminismo não é uma pauta que compete aos homens, e que existiam coisas pessoais que as meninas queriam falar, como, por exemplo, sobre violência sexual, e que não se sentiam à vontade na presença dos homens. Aí ela pergunta: o que você acha, Mariana, da participação dos homens nos movimentos e como isso pode ser feito? Então, é o seguinte, é um tema muito tratado no feminismo. Como somos mulheres diversas, vamos ter opinião diversa sobre algumas questões. Algumas feministas acreditam que o feminismo é um movimento de mulheres e que os homens não deveriam participar, porque os veem como opressores. E essa ideia de opressores vai ser o seguinte: logo no início do movimento feminista, as mulheres estavam tão machucadas, magoadas, sofrendo opressões, violência doméstica, abusos sexuais e etc., que viam o homem como opressor. Então, não havia espaço para os homens ali. E, por exemplo, se você lida com um coletivo de mulheres que sofreram assédio sexual, é muito provável que essas mulheres, como coletivo, não vão querer a presença de homens ali. E eu super entendo isso. Eu acho muito importante a concepção da Bell Hooks a respeito de feminismo,
ao qual ela vai dizer que o feminismo é um movimento para todos e que a participação dos homens é importante sim, mas é importante sabendo o seu lugar de fala, sabendo que existem coisas que um homem não enxerga, porque ele não vivencia, ele não é oprimido por causa de seu gênero, sexo. Mas eu acho que o movimento feminista, ele é para todos sim. Inclusive, acontece de ter muitas mulheres possuir pensamentos machistas e homens que estão engajados nos movimentos sociais chegam e dão um toque, né? Olha, vai entender a respeito do feminismo, vai estudar e apresenta uma amiga feminista e tenta fazer aí a mudança. Mas é uma opinião muito pessoal minha a respeito de que o movimento feminista é para todo mundo, e também de várias autoras, as feministas negras, elas seguem essa linha também. O Mari, a Nathalie, ela participante aqui, colocou no chat que ela pertence a um movimento feminista, classista, e a célula que ela milita possui a participação de homens por eles entenderem, pelo pessoal do movimento entender que é impossível a emancipação da sociedade, no contexto da sociedade capitalista, sem a libertação das mulheres e dos homens, né? E que isso passa por uma educação feminista. E na sequência, né, na verdade, um pouco antes desse comentário, o Estevam, ajudando aqui a problematizar no chat, ele colocou: existe libertação das mulheres sem libertação de toda a humanidade? Está muito na linha do que a Nathalie colocou. Sobre isso. É como o Abel Hooks fala, a gente precisa da participação dos homens, sim, porque eles são os grandes responsáveis, em grande parte, por um pensamento machista. Então, a gente precisa que haja uma modificação na sociedade em si, nessa estrutura patriarcal, e que não só as mulheres repensem a respeito dos machismos que estão reproduzindo, mas que os homens também modifiquem, porque senão eles vão continuar aí reproduzindo machismo com suas namoradas, mães, irmãs, amigas e etc. Deixa eu. Logo no começo, Mari, o pessoal tava debatendo sobre a questão das ondas, né? Das ondas feministas. E aí, você realmente concorda com essa classificação, com essa divisão, com essa categorização que você trouxe para cá? Ou você pensa de uma outra forma, um movimento feminista como algo mais? Por que essa questão das ondas? Se você quiser abordar um pouco mais sobre isso, para ajudar o pessoal né, ajudar a gente a entender. Na verdade, essa ideia de ondas foi uma forma de categorizar as demandas e as pautas, mas não significa que as demandas daquela onda foram todas solucionadas. E a grande problemática da situação de ondas é que termina, muitas vezes, apagando outras lutas e focando somente em determinados aspectos. Por exemplo, na primeira onda, falam muito que o movimento feminista era um movimento de mulheres brancas e classe média alta. Mas, quando a gente vai ver, as autoras expõem, como Bell Hooks, Angela Davis, vão expor justamente que não é que o movimento feminista era de mulheres brancas e classe média, era quem tinha visibilidade da mídia naquele momento, eram as mulheres brancas de classe média alta. Então, e que na primeira onda do movimento feminista, as grandes responsáveis foram as mulheres trabalhadoras. Eu acho que quando a gente vê a respeito das ondas do feminismo, a gente tem que ver que são categorias acadêmicas. E você pode ou não concordar com elas. Mas é algo que é visto na teoria feminista, então eu quis trazer para a gente expor.
Bora lá. A gente tem ainda cinco minutos, Mari. E aí, o pessoal ainda segue aqui debatendo no chat discussões de um cunho mais epistemológico, né? Digamos assim, o pessoal está debatendo sobre algumas das autoras, dos pensadores que você trouxe, se eles têm um caráter efetivamente revolucionário, ou se eles seguem uma linha um tanto liberal e até que ponto isso contribui ou não para realmente um pensar que contribua para a transformação, que é, no meu ponto de vista, que ficou evidente na sua fala e que, né, que é o propósito também do curso, né? E o pessoal está debatendo aqui. O que acontece? Eu vou passar para você, para que você faça, aí nesses 4 minutos, a gente ainda tem 4 minutos, se você quiser fazer como é que eu posso dizer? Se você quiser trazer de maneira sintética como você vê a questão da desigualdade e do feminismo posto no mundo atual, né, que é uma coisa que está diretamente ligada a um processo histórico longo, né, e quais os caminhos efetivos para a gente enfrentar tudo isso. Eu sei que você já falou por vezes sobre isso ao longo da sua apresentação, mas para ficar registrado como exposição, como síntese, como nesse momento final. Então, você, como uma jovem pesquisadora, pensadora, mas também uma mulher engajada, que tem lugar de fala e que milita dentro desse movimento, como você vê a importância do movimento feminista dentro de um contexto de uma problemática de desigualdade tão grande, que não inclui somente as mulheres, é claro, né? Mas na qual as mulheres são, em grande medida, deixadas de lado, excluídas, segregadas. Então, passo para você. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou hoje com a gente, que contribuiu, debatendo no chat, prestando atenção no encontro, né, fazendo post enquanto a aula estava acontecendo, enquanto o encontro estava rolando. E é isso, pessoal. A gente está aqui para compartilhar e para aprender junto. Muito obrigado, Mari. Né? Então, passo para você. Como é que você vê, né, esse mundo tão desigual, que desafio nós temos, né, e por que ter uma pauta como esta, uma agenda dentro de um contexto amplo de desigualdades, né, ter uma agenda também específica. Eu perguntei a mesma coisa aqui de umas 3 formas diferentes. Então, passo para você. Muito obrigado, minha amiga. Satisfação em encontrá-la e tá com você. Então, eu acho que nós temos muitos desafios, muito a de ser melhorado. Eu acho que está havendo um retrocesso muito grande devido à nossa conjuntura atual. Infelizmente, vem se empoderado um discurso extremamente machista, racista, as ideias de machismo reverso, sexismo reverso, racismo reverso, estão muito em voga, e estamos vendo muitas lives, muitos cursos sobre feminismo, sem teoria, sem prática, sem diálogo, só com um embasamento de achismos, e isso é muito problemático. O movimento feminista tem que se organizar para que as mulheres, todas as mulheres, consigam aí melhorias, consigam igualdade e equidade. Não é fácil, mas muito já foi feito e vem sendo feito. Então, é sempre aquela ideia de que direitos dados não são, de fato, direitos que são permanecidos. E a gente tem muitas mudanças sociais e institucionais a serem feitas. E é principalmente analisar, eu acho que tem algumas pessoas que não gostam, mas eu acho que o lugar de fala e o local social que você pertence, o que você não consegue enxergar devido àquele local social, é muito importante na nossa atualidade.
e tentar entender a luta do outro, tentar realmente agir no mundo para que haja uma melhoria. E eu acho que eu finalizo dessa forma. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, me manda um e-mail que eu respondo. Sei que é muito difícil trazer e tratar sobre feminismo com um público tão diverso como você mesmo pontuou, Levi. É um público de níveis acadêmicos muito distintos, teóricos também, e eu só agradeço o convite. Espero ter contribuído com o curso e na formação de todas e todos. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, Mari, e é isso mesmo. Você foi, no meu ponto de vista, extremamente didática, trouxe contribuições significativas, particularmente para mim, eu aprendi bastante. E é isso, pessoal. A gente se vê agora na quinta-feira. Eu coloquei no grupo, quem faz parte do curso e regularmente, né, já deve ter visto lá no grupo do WhatsApp que o próximo encontro será na quinta-feira, quinta e sexta-feira, por problemas de logística, tanto do professor quanto minha e de outros integrantes do coletivo que tem organizado e que faz esse curso. Tá certo, pessoal? Eu agradeço muito a Mari, muito mesmo, e agradeço a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Como ela disse, pessoas de idades diferentes, de realidades diferentes, né, de níveis de acesso à educação, a conhecimento distintos, e a gente está aqui para somar sempre um com o outro, uma com a outra, né, e juntos avançarmos. Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, Mari, pela parceria, e até a próxima. Vou finalizar a gravação, e é isso, pessoal.